Bom dia a todos. Realmente é um prazer, eu gostaria de agradecer aos coordenadores desse evento, em especial a doutora Vera. Temos uma relação há bastante tempo, quando eu comecei na metrologia. Então, realmente é um prazer estar aqui. Me sinto também muito feliz por estar... Essa possibilidade de colocar alguns comentários sobre a parte de metrologia para pessoas que estão militando nessa área há tanto tempo e que têm muito conhecimento na área de infraestrutura metrológica, que é tão importante para o nosso país. Eu vou tentar fazer uma relação da importância da metrologia para a infraestrutura, no caso metrológica, para a competitividade e inovação, falar um pouquinho das atividades do Inmetro que estão dando esse suporte, porque não adianta necessitarmos de competitividade e inovação sem que o Inmetro também não tenha inovação em seus processos para que possa dar esse suporte aos laboratórios nacionais. Falar um pouquinho da parte de materiais de referência e ensaios de proficiência também. Essa semana eu estava lendo uma reportagem da Exame que fizeram uma seleção de empresas que mais investem em P&D e também na parte de inovação. Dentre as 1000 que estão nesse ranking, a primeira sempre a Apple, depois a Google, mas é legal saber que nós temos 8 empresas dentro desse ranking. A primeira delas é a Petrobras, a segunda a Vale, depois a Embraer. São empresas que a gente sabe que tem um investimento muito grande em P&D e também em metrologia. Então isso já demonstra a relação, a dependência, né, de metrologia, ferramentas metrológicas para a competitividade e inovação. Bom, isso aqui. Vou falar então da parte da importância da metrologia. Acho que isso aqui é de conhecimento. A doutora Rini apresentou bastante coisa, bastante conceito metrológico, então assim, isso vai me ajudar bastante, que eu posso passar alguns slides bem rápido, que senão não vai dar tempo de apresentar. Mas, basicamente, eu gostaria de comentar a complexidade e sofisticação dos processos industriais que hoje nós temos. E isso leva à competitividade. Também temos uma busca constante por inovação. Medições confiáveis são extremamente necessárias para a competitividade. Isso podemos considerar como uma ferramenta que leva à competitividade. E também a questões de melhorias incrementais. Vou mostrar isso um pouquinho mais para frente. Também temos a questão da consciência de cidadania e reconhecimento dos direitos do cidadão. E isso também vem muito da questão da criação das agências reguladoras, que isso torna cada vez mais a necessidade de conhecimento metrológico no país. E a busca pela harmonização das relações de troca para superar barreiras técnicas. Então é importante, hoje você não tem barreira fiscal nesses termos, mas a questão de barreira técnica é muito importante, também vou mostrar isso um pouquinho mais para frente. Então, tudo isso leva ao aumento da demanda em várias áreas, com destaque para química, materiais, telecomunicações. A doutora Vera acho que sabe muito bem sobre isso. Nós, no Inmetro, a cada dia temos uma demanda nova na área de metrologia química e metrologia em biologia, que também foi criado no Inmetro. Então, assim, isso é muito importante para os laboratórios do país. O Instituto Nacional de Metrologia, em qualquer lugar do mundo, não tem pernas para fazer tudo o que se precisa. Então, nós temos que ter uma boa infraestrutura para poder atender a toda essa demanda. Então, o Cibratec é uma ferramenta essencial, é uma ferramenta maravilhosa para esse tipo de trabalho. Esperamos que isso continue avançando nesse sentido, para dar esse suporte aos laboratórios do país. E também, nesse sentido, a direção do Inmetro criou uma rede de metrologia química para dar suporte, né, na parte de capacitação àqueles laboratórios que desejam ser acreditados como produtores de materiais de referência e também provedores de ensaio de proficiência. Bom, não vou perder muito tempo aqui, mas é importante dizer que metrologia é um bom negócio. Entre 4% e 6% do PIB de nações desenvolvidas estão envolvidos com operações metrológicas. E aqui um exemplo do Reino Unido, aqui um outro exemplo do Canadá. O retorno, o custo-benefício é muito alto quando você se investe em metrologia, né? Um segundo caso é que hoje, devido a questão de comércio internacional, nós temos que a metrologia é a base física para a qualidade, que é fundamental para a competitividade. Então, metrologia realmente é um bom negócio, especificamente porque está envolvida fortemente com a parte de comércio e também a parte de competitividade e, como eu já falei, inovação. Um exemplo,
A doutora Ruini apresentou vários exemplos do Chile, também existem vários exemplos da parte de cobre do Chile também, exportações de alimentos da Ásia para a Europa. Um deles é esse aqui, que mostra a importância da metrologia. A China exportou camarão para 2 países na Europa, Espanha e Holanda. Aqui está a referência, tá? Quando isso chegou na Europa, foi analisado por uma técnica diferente daquela que foi analisada no país que estava exportando. No caso, a China analisou com cromatografia líquida, que tem um limite de detecção razoavelmente alto, e quando isso chegou na Espanha e na Holanda, analisaram com uma outra técnica, que é a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa, que é uma técnica muito avançada e tem um limite de detecção mais baixo. Então, quer dizer, para a China estava tudo bem, mas para a Europa não estava, devido a uma técnica muito mais avançada, né? Então, toda essa carga foi rejeitada. Quer dizer, tu imagina rejeitar uma carga de 1,1 milhão de dólares. Isso também já aconteceu com o Brasil, com a exportação de frango para a Europa, por problema de contaminação por nitrofurano. Quer dizer, essas questões metrológicas são altamente importantes, o retorno econômico disso é extremamente grande. Não, às vezes, nós no Inmetro fazemos esses estudos de avaliação, né, de viabilidade técnica e econômica, mas aplicamos isso diretamente na nossa visão. Só que nós também analisamos a outra parte. O retorno indireto disso para o país é muito grande. Se você, vou fazer um material de referência, o planejamento para isso tem que ser muito bem feito. Porque, às vezes, no nosso caso, por ser uma autarquia federal, temos que dar apoio ao país. Então, os benefícios são indiretos, mas para os exportadores isso é um benefício muito grande. Então, aí está o retorno da metrologia. Não é retorno direto para o Instituto, mas é um retorno para o país como um todo. Quer dizer, os chineses passaram a usar a cromatografia líquida com espectrometria de massa. Bom, a força motriz para o desenvolvimento da metrologia, como já falei, comércio. Agora temos também a parte de inovação, competitividade e qualidade de vida, como a doutora Ruini já apresentou, todos com impactos na economia. Bom, um exemplo dessa união que vem da parte de ciência básica, tecnologia, inovação e indústria é a própria criação do PTB, né? A união de pesquisa com a indústria, gerando um instituto para dar apoio a todo o desenvolvimento tecnológico, né? Um outro exemplo da importância que isso tem para o Instituto Nacional de Metrologia, quer dizer, a parte de competitividade e inovação, está na própria missão do NIST, que acabamos de ouvir a palestra da doutora Ruini. A missão do NIST diz que é promover a inovação e a competitividade industrial. Nada mais claro do que mostrar aqui a importância da metrologia. Um outro Instituto Nacional de Metrologia da França também tem em sua missão a questão da competitividade das empresas. A própria estratégia para 2020 do Euramet, que é o equivalente ao SIM na Europa, também diz respeito à competitividade da economia e também à parte de inovação e competitividade na produção, de produtos sustentáveis e inovadores. O NPL, que é um instituto de metrologia da Inglaterra, também diz na sua estratégia para 2020 a questão da inovação, da pesquisa e desenvolvimento, né, a sustentabilidade, uma economia de baixo carbono e também o bem-estar da sociedade. Quer dizer, não podemos desconectar a importância da metrologia para a inovação e competitividade da indústria, da sociedade. Quer dizer, o impacto das medições, essa frase é muito conhecida, muitas descobertas importantes foram feitas investigando-se a próxima casa decimal. Um exemplozinho da questão da inovação, na área de metrologia, a questão da evolução das balanças, né? Acho que é bem interessante. E aqui uma inovação bem radical que envolve totalmente metrologia. Todos, eu acho que hoje, têm no seu carro um sistema de posicionamento global, o GPS. Mas poucos sabem que todo esse avanço no desenvolvimento dessa tecnologia é baseado no avanço na metrologia. Porque para você ter o funcionamento adequado desse sistema de posicionamento global, nós temos que medir o segundo com uma incerteza muito baixa. Isso é que possibilitou o desenvolvimento desse instrumento. Quer dizer, novamente, metrologia, inovação e competitividade para a indústria. Nesse caso, para mim, é essencial. Em São Paulo, eu não conseguiria dirigir sem GPS, né? Um outro exemplo que me deixa um pouco mais feliz, eu não tenho medo de avião, mas fico muito tenso
quando eu viajo de avião. E isso me deixa muito tranquilo, né? Porque um avião tem uma questão muito interessante. Por exemplo, a criação do Boeing 777 tem um trabalho meteorológico imenso. Por que isso? São mais de 3 milhões de partes, de 900 fornecedores de mais de 20 países. Você imagina isso sem meteorologia? Não funciona, não funciona. Então, meteorologia é essencial para todos esses aspectos, inclusive para esse tipo de atividade. Aqui eu faço um resumo de alguns aspectos importantes, que são todos linkados, né? Se eu preciso de qualidade, eu tenho que controlar. Se eu preciso controlar, eu tenho que medir, e medição adequada. Se eu preciso de medição adequada, eu preciso de metrologia, que sempre vai ser um círculo vicioso, levando a melhorias, vai introduzir novidade, que é inovação, tudo isso com impacto direto na competitividade. E como a gente vê aqui, né, se você não pode medir algo, não pode melhorá-lo. Isso já dizia Lord Kelvin. Vamos falar um pouquinho do Inmetro agora, como nós temos, como eu já falei anteriormente, nós temos também que evoluir, nós também temos que inovar para dar suporte a todo esse trabalho no país. Também na nossa missão, a gente diz que prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos, através da metrologia e da avaliação da conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade do país. Qualidade para o cidadão e competitividade para a indústria. Mas, para isso, eu também tenho que inovar, eu também tenho que ser competitivo, eu também tenho que inovar no meu processo de gestão, nos meus processos metrológicos. É isso que eu vou mostrar agora, como a gente tem feito isso para dar apoio à indústria. Bom, esse aqui é o nosso campus tecnológico. Lá em Xerém, temos uma sede também no Rio de Janeiro, no Rio Comprido. Hoje nós temos em torno de 1.840 funcionários. A DINSE, que é a Diretoria de Metrologia Científica e Industrial, tem em torno de 500 pessoas. Temos a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, com em torno de 5.000 pessoas. Nós temos 11 divisões na Diretoria de Metrologia Científica e Industrial. 5 delas foram criadas na última década: metrologia química, metrologia em biologia, telecomunicações, materiais, e também dinâmica de fluidos e organização de ensaios de proficiência e venda de materiais de referência. Então, quer dizer, é um avanço. Isso para nós significa uma inovação, porque nós só tínhamos metrologia básica 12, 13 anos atrás. Então, isso para nós já é uma amostra do nosso desenvolvimento para dar esse apoio à indústria nacional. Alguns indicadores que mostram esse desenvolvimento, né? Aqui o nosso orçamento, basicamente, quase que dobrou na última década. O nosso número de doutores, nós temos vários programas de bolsa gerenciados pelo próprio Inmetro, um deles, o Pronametro, um outro que é muito importante para a gente é em cooperação com o CNPq. O CNPq faz todo o gerenciamento, importantíssimo, foi essencial para o desenvolvimento de recursos humanos no Inmetro. Um bolsista doutor submete um projeto e, além disso, ele tem mais 2 pessoas alocadas nesse projeto para ajudar a desenvolver as atividades. Foi essencial para o nosso desenvolvimento e, como pode ver aqui, nesse gráfico, reflete, né, o nosso crescimento em publicações indexadas. Hoje nós temos em torno de 220 doutores e a nossa média de publicação é em torno de 150 publicações indexadas por ano. Quer dizer, reflete todo esse trabalho de inovação de recursos humanos. A doutora Rini falou sobre o acordo de reconhecimento mútuo, também sobre a parte de CM6. O Inmetro tem em torno de 500 CM6, 488, mas está desatualizado. Só a química, nesses anos, 13 anos de criação, nós já estamos com 86 CM6 e no próximo ano esperamos chegar a 100 CM6. Então, assim, fico muito feliz em poder comentar isso, porque foi um trabalho muito duro que a gente fez ao longo dos anos e isso se reflete, né, nesses números. Apenas para abordar a questão de satisfação, 81% da população conhece o Inmetro, dos que conhecem, 88% confiam. Quer dizer, como a doutora Rini falou, metrologia é confiança. Sem confiança não há metrologia. Então, por isso que materiais de referência têm que ter confiabilidade no valor que está assinalado, no valor certificado. A mesma coisa nos provedores de ensaios de proficiência. Falando um pouquinho da divisão de metrologia química, ela foi criada em 2000. Hoje eu assumi a coordenação da divisão em 2008 e em alguns aspectos houve algumas mudanças. A partir desse momento
Fizemos algumas modificações, não trabalhamos só com a parte de laboratórios, hoje nós temos grandes áreas de concentração, trabalhamos de forma matricial projetizada, então tem essas áreas que atuam em alimentos, meio ambiente, saúde, energia. Essa aqui é uma área muito nova, que a gente achou por bem criar, que trata da quimiometria, é muito importante essa área hoje na metrologia química. Temos a parte de forense e educação também, posso falar um pouquinho mais depois. Temos em torno de 100 pessoas hoje, basicamente 50% são desse programa de bolsas, que eu já falei. Temos 86 CM6 e esse é o nosso sistema da qualidade, baseado em todas essas normas aqui. Metrologia química no dia a dia, eu acho que não preciso comentar muito sobre isso, mas está envolvida na saúde, em alimentos, fármacos, forense, meio ambiente, tem uma infinidade de aplicações. A ciência, a metrologia como ciência, para mim, é fascinante. Ela permeia todo o nosso dia a dia. Então, desde a hora que você sai de casa, você põe gasolina no seu carro, você tem que ter qualidade do seu combustível, você tem que medir o volume do seu combustível, você pega um táxi, você tem um taxímetro, então assim, a aplicação, a permeabilidade, né, capilaridade da metrologia, ela é incrível, isso realmente é fascinante e, consequentemente, tem impacto em toda a nossa vida e também na indústria e no nosso dia a dia. Esse é um exemplo do que nós temos feito de apoio à competitividade. Nós temos que entender, caracterizar e medir sistemas muito complexos. Esse é um tipo de sistema muito complexo, sistema biológico, como a doutora Rini apresentou o ciclo de Krebs. Em relação ao apoio à competitividade, né, nós tínhamos muitos problemas com os fabricantes de luminárias e lâmpadas. Às vezes a lâmpada era boa, mas a luminária não iluminava onde devia, saía para os lados e tudo. Então o Inmetro desenvolveu a parte de qualidade dessas luminárias, através da parte de goniofotometria. Nós temos esse goniofotômetro que presta auxílio a todos esses fabricantes de luminárias e também de lâmpadas. As prefeituras também, que precisam comprar muitas luminárias, também ajudamos no processo de compras estatais para auxiliar na formulação dos pedidos de compra. Isso teve um impacto muito grande para os produtores. Hoje já estão conseguindo exportar adequadamente nesse setor. A divisão de materiais, que trabalha muito com a área de qualidade de materiais e também, por exemplo, aqui temos um laboratório dedicado à parte de dispositivos orgânicos para a iluminação, os OLEDs. Isso também foi motivo de um prêmio Nobel esse ano também, o desenvolvimento da cor azul para os OLEDs, né? Então, quer dizer, isso também é para apoio à indústria nacional. Temos a parte de próteses, para prover mais qualidade para os fabricantes nacionais de próteses. Nós temos um laboratório dedicado a realizar esses ensaios, né, também na divisão de materiais, tanto para a parte de rugosidade, a parte dimensional e também para desgaste. Essas são máquinas, equipamentos que ficam estudando, né, analisando, testando o desgaste dessas próteses. Aqui são os tipos de prótese, quadril, né. Temos a criação também da divisão de dinâmica de fluidos, basicamente toda ela suportada por recursos financeiros da Petrobras. Então temos vários ensaios sendo feitos nessa divisão. Basicamente aqui nós temos que dar apoio a todos os dispositivos que medem vazão, a parte de calibração e etc., de medição de volume, né? Temos trabalhado aqui especificamente a divisão de metrologia química. Trabalhamos com a Universidade de Campinas, professor Marcos Eberlin. Essa é uma técnica que nós estamos testando amplamente, que é o EASY, que é uma técnica fenomenal para análise rápida por espectrometria de massa. Você põe uma gota da sua amostra, por exemplo, em um papel de filtro, e através desse dispositivo nós injetamos diretamente no espectrômetro de massa, e os resultados têm sido fantásticos. Estamos comparando com técnicas validadas para poder fazer a parte também de qualificação e quantificação desses ensaios. Esse é um trabalho que a gente faz com a montadora nacional para desenvolver motor adequado ao uso de um óleo vegetal in natura, não fazer transesterificação, utilizar direto o óleo vegetal. Nós estamos agora levantando as curvas de torque, potência e consumo desse motor utilizando óleo vegetal in natura, né? Também é um apoio à indústria nacional.
Esse é um trabalho que nós fizemos com o NIST, Estados Unidos, é o primeiro e único material para bioetanol e biodiesel. Nós fizemos o bioetanol, certificamos em conjunto, o NIST preparou o de biodiesel de gordura e de soja, e nós certificamos em conjunto. Esse é o único material, já foi usado em um ensaio de proficiência mundial coordenado pela comunidade europeia. Então, nos dá muito orgulho ter trabalhado com o NIST nesse desenvolvimento de grande sucesso desse material de referência. Para bioetanol, ele tem todos esses parâmetros certificados. Grande parte deles não é por método, análise por método, que é um método não primário, né? Grande parte são analisados por método primário, sistema de pH primário, condutividade primário, diluição isotópica para metais e orgânicos, né? Então, a gente fica muito feliz de ter esse material desenvolvido. Na época, em 2008, esse era o nosso grande stakeholder, nosso governo, né, que queria transformar o bioetanol numa commodity, e para isso precisa de material de referência. Hoje, para a questão dos biocombustíveis, através da Diretoria de Ciências da Vida, estamos atuando fortemente na parte de bioetanol de segunda geração, né? Nós estamos tentando desenvolver a parte de enzimas para que possam ser usados nesses processos. Só um exemplo aqui, o ruminante não consegue digerir celulose e hemicelulose, mas os micro-organismos que estão na sua flora conseguem fazer isso. Então, o nosso trabalho é isolar tudo isso e depois estudar todas essas cepas e ver qual o melhor se adapta para a produção de bioetanol de segunda geração. Isso também tem sido feito com o cupim, mesma coisa, e também no caramujo africano, que é digamos assim, não é um animal nativo do nosso país, mas por embarcações ele chegou ao nosso país, tem se multiplicado, e a gente está tentando dar uma utilidade para esse animal, né? Isso aqui foi comentado ontem pelo Dr. Lobo, que é uma inovação que nós temos feito para tentar fazer o acompanhamento de mercado, né? Hoje nós conseguimos, por um convênio com a Polícia Federal e também com a Receita, de atuar nos portos, como foi dito. Nós tivemos um problema muito grande com a parte de cádmio em bijuterias, e se isso sai do porto e vai para a rua, fica praticamente impossível de você controlar tudo isso. Então, já no porto foram retidos esses containers, nós pegamos as amostras, analisamos com um equipamento de fluorescência de raio-x portátil e conseguimos. Já no porto, você consegue ter um screening do que precisa ser levado ao laboratório. Analisar em laboratório por ICP, óptico ou ICP-MS, é um custo muito grande. Então, se eu conseguir já fazer esse screening no porto e levar só o que realmente eu tenho dúvida, já tenho certeza, mas quero melhorar isso, aí eu levo para o laboratório muito menos amostras. E nós comparamos essas duas técnicas, porque essa daqui, o ICP, é uma técnica primária, e com isso nós comparamos os dois resultados e foram estatisticamente equivalentes. Então a gente não tem dúvida. Inclusive hoje já existe material de referência para utilizar nesse equipamento, que é produzido pelo NIST. Na área de inovação, para dar suporte ao setor automotivo, o Inmetro está criando um laboratório, um centro automotivo, né, que vai atuar na parte de emissões e eficiência energética, por conta do selo que hoje temos nos nossos automóveis. Também vamos fazer a parte de segurança passiva e ativa, né? Aqui, por exemplo, essa vai ser uma representação do que será um laboratório de segurança passiva, que se realiza o crash test, né? Hoje nós não temos isso no país, e a gente espera trabalhar a parte de homologação em conjunto com o Denatran e também fazer toda a parte de pesquisa para auxiliar as montadoras nacionais que desejam utilizar esse tipo de serviço, né? Então, quer dizer, é realmente uma inovação, e também vamos dar todo o apoio metrológico e também ao setor, né, de autopeças, que no país não tem sido tão privilegiado nos últimos anos. Bom, falar um pouco agora da parte de materiais de referência, né? Eu já falei um pouquinho antes que metrologia é um grande negócio, mas aqui eu gostaria de levantar uma questão. Metrologia realmente é um grande negócio, mas os laboratórios estão preparados para essa tarefa, né? Como a gente pode ver aqui, entre 5% e 30% dos resultados de medições químicas não são satisfatórios, precisam ser repetidos. Isso leva
a um custo muito alto. Quer dizer, mas ainda existe a mentalidade de que se eu tenho um bom equipamento, basta apenas eu ligar esse bom equipamento que eu vou ter bons resultados. Então daí eu faço uma outra pergunta. Se eu tenho apenas um bom equipamento, sem usar ferramentas metrológicas, por que quando eu faço um ensaio de proficiência, eu tenho resultados como esse aqui? Nesse gráfico aqui, que foi do IRMM, 26% apenas dos laboratórios tiveram resultados satisfatórios. Quer dizer, e aqui, muitos laboratórios utilizaram ICP massa, ICP óptico, absorção atômica, quer dizer, equipamentos excelentes. Mas se você não tem ferramentas metrológicas, você não tem bons resultados. Isso pode ser evidenciado nesse outro gráfico, que é a mesma análise feita por institutos nacionais de metrologia. Quer dizer, a aplicação das ferramentas metrológicas, como já foi falado pela doutora Rindy. Então, prover confiança aos resultados de medições químicas é a tarefa da metrologia química. Ferramentas metrológicas, como eu mostrei, são essenciais. Quer dizer, mas a gente tem um alento aqui. Quem sabe a metrologia química pode nos ajudar através dos materiais de referência certificado, né? Hoje nós temos no Inmetro em torno de 30 materiais de referência certificados, rastreáveis ao SI, grande parte deles utilizando métodos primários de medição para certificação, né? Aqui tem algum exemplo, a parte de calibração de etilômetros, a parte de pH, condutividade, água, quantidade de substância. Esse aqui é um exemplo do nosso certificado. Atualmente, a base de dados do COMAR, ela tem registrado mais de 10 mil materiais de referência, divididos em 8 campos, então é uma boa fonte de consulta para aqueles que precisam fazer aquisição de materiais de referência, né? Houve, a partir de 2009, né, por parte da CEGECRE, esse programa piloto para acreditação dos produtores de materiais de referência nacional. Foi, digamos, um programa piloto porque era voluntário, né? E aqui eu apresento algumas considerações sobre esse programa. Tivemos um produtor da região sul que solicitou participar do programa, 2 do Sudeste, né, um produtor da região sul, perdão, 3 aqui, e mais um outro, 2 no caso, a pH e condutividade. Aqui no outro slide eu tenho melhor. Nós temos hoje 5 laboratórios que são acreditados como produtores de materiais de referência certificados no país. Então isso também nos deixa muito felizes. Esperamos que esse processo continue, né, dentro do apoio do Cibratec, para que os laboratórios possam buscar esse reconhecimento, não só para a produção de materiais de referência, mas também para a área de ensaio de proficiência, que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Que a parte de ensaio de proficiência, né? Nós no Inmetro também temos um programa de ensaio de proficiência. A nossa intenção não é concorrer com os laboratórios nacionais, nós procuramos fazer nesse primeiro momento aonde existem os gaps para que nós possamos atuar, mas assim que os laboratórios forem se acreditando, nós vamos passar para outros tipos de ensaio de proficiência para que não haja competição com os laboratórios nacionais, né? Então, tem a DICEP, que é a divisão que trata disso. Nós trabalhamos com a parte de elementos traço em água, álcool, combustível, a parte de cachaça, condutividade, espectrofotometria, equipamentos eletroacústicos, mistura de gases e também a área de pH. Nós temos um programa em parceria com a Associação de Engenharia Automotiva aqui em São Paulo, que é a AEA, para realizar ensaios para os laboratórios de emissões veiculares. É o único no mundo. É muito interessante. Nós temos um carro que vai em todos os laboratórios para fazer as medições de emissões, muito importante para a exportação, né, de veículos. E também temos 2 programas que são para certificação de material de referência, né? Inclusive um deles é para a área de biocombustível. Acabamos de fazer uma rodada para teor de água em biodiesel. Aqui são os provedores de ensaio de proficiência acreditados no país pela CEGECRE, né? São 13. Né, todos estão aqui. Temos 3, se não me engano, 3 do Senai. Temos também o IAL, né, aqui em São Paulo também, 7. Né? Então, quer dizer, a rede do Sul tem 2 parâmetros. Isso nos deixa muito felizes.
e a gente espera que esse processo, como eu já falei, esteja em constante aumento, para que nós, no Inmetro, possamos avançar em outras áreas, deixar de realizar esses que nós estamos realizando hoje, para avançar para outros ensaios, que nós não temos como fazer toda essa gama de ensaios. Por isso o programa de acreditação, para que nós possamos migrar para outras atividades, para dar apoio a outros laboratórios que também vão aparecer no país. Nós temos um sistema europeu de informação sobre ensaios de proficiência, o WEPT, né? Dentro desse sistema existem mais ou menos, isso em 2009, tá? 1.070 programas de ensaio de proficiência, hoje já deve ter mais. Naquela época, 62% eram para a área de química analítica, para ver a força, né, e a demanda na área de química, né? E desses 1.000 e tantos, 73 eram do Brasil. Como outras atividades, né, de apoio ao setor produtivo, eu gostaria de destacar que é aberto e a gente gostaria realmente de avançar nesse sentido. Nós temos um mestrado profissional voltado para a área de metrologia e qualidade. Também temos um curso técnico voltado para metrologia e qualidade. Esse curso técnico digamos, uma procura enorme, é quase que razão candidato-vaga é quase igual a de um vestibular. Todos os 25 que entram fazem 4 anos de ensino médio e a parte de metrologia, a parte técnica, todos eles saem empregados. É impressionante, todos os formandos já têm emprego garantido, seja no Inmetro ou seja fora do Inmetro, né? Temos uma incubadora de projetos que eu gostaria de destacar, né, que é interessantíssimo. Temos um exemplo aqui, vamos assinar o contrato com esse laboratório agora, é o LabMass, que é aqui de Campinas, que vai fazer um material de referência certificado à pureza de produtos de degradação de fármacos. Quer dizer, isso é bastante inovador. Nós estamos não incubando a empresa, estamos incubando um projeto. Quer dizer, e isso é aberto, tem grande facilidade, pode usar toda a infraestrutura do Inmetro. E isso nos dá uma rapidez muito grande no desenvolvimento do projeto. Então isso está aberto, quem tiver interesse pode visitar a homepage lá do Inmetro, da incubadora, e a gente vai ter o maior prazer de atendê-los e certamente buscar projetos inovadores nessa área de metrologia química e para todas as outras áreas do Inmetro. Temos vários outros projetos, mas pelo tempo eu não tenho como comentar, mas vou estar aqui à disposição até... Desculpa, eu não vou poder ficar na parte da tarde, que tem voo marcado cedo, mas vou estar aqui nesse momento para a gente poder discutir, quem sabe eu possa esclarecer um pouco mais algumas dúvidas que a gente tem aí para gerar perguntas, tá? Muito obrigado, agradeço novamente, estou à disposição.